Olá, galera! Aqui é professor de Edson. Tamo junto aqui na PM Alagoas. É pra fechar. É pra fechar. Você pegou a parte 1, pode anotar que os pontos vão aparecer. E agora eu quero que vocês guardem as principais revoltas, principais eventos que marcaram a história de Alagoas. E o primeiro movimento que eu quero que vocês guardem é... Eu vou citar todos aqui, tá bom? Que participa, ou que chamaram para participar, ou que era para participar. Então, do período colonial, eu quero que vocês guardem o Quilombo dos Palmares. Quilombo dos Palmares, que acaba sendo destruído no ano de 1694. É a destruição do Quilombo dos Palmares, localizado na Serra da Barriga. Coloca aqui a foto do Quilombo dos Palmares. Serra da Barriga, Alagoas, região de difícil acesso. Dois grandes líderes. Um deles, Gangazumba, e o mais popular, Zumbi dos Palmares. O Quilombo dos Palmares que foi destruído graças à atuação de três frentes. Uma frente liderada pelo paulista Domingos Jorge Velho. Outra liderada pelo baiano Bernardes Vieira. E não esqueça, uma frente liderada por Alagoas, sob o comando de Sebastião Dias. Sebastião Dias será responsável pela destruição do Quilombo dos Palmares e a captura, o assassinato de Zumbi dos Palmares. Então, dá uma olhadinha no Quilombo dos Palmares. Inclusive, aconselho vocês a olharem os aspectos geográficos que dificultavam, inclusive, o acesso das tropas para destruir Palmares. E guardem a frente alagoana, liderada por Sebastião. Esse é o primeiro. É um movimento local. Não tem ideal separatista. Eu questiono o processo escravocrata. Eu ameaço a estrutura escravocrata. A estrutura escravocrata. Tá? Foi tão terrível que até embolou aqui. Eu ameaço os senhores no Nordeste. O Quilombo dos Palmares, que na verdade era uma confederação de quilombos, que chegava a ter de 20 a 30 mil pessoas. Região de difícil acesso, como eu já falei. Então analisar esse contexto é interessante. Guardar que no Quilombo dos Palmares não tinha apenas negro, mas tinha principalmente negro. Tinha índios, tinha mestiços. Certo? Então, pegar os aspectos geográficos é interessante. Tá bom? Lembrando que o tipo de bandeirismo que ia para destruir Palmares era o bandeirismo chamado de sertanismo de contrato. É aquele especializado pelos senhores para destruir os quilombos. E o maior quilombo que se tem registro da história é Palmares. Depois, nós temos que lembrar da Revolução Pernambucana. A Revolução Pernambucana que traz algo interessante. A Revolução Pernambucana é um movimento separatista, é um movimento iluminista, é a chamada Revolução dos Padres, que visa a separação do Nordeste do restante do Brasil, protagonizado por Pernambuco. E nessa onda, nós temos Alagoas ganhando sua separação, porque não participa efetivamente. E a forma de tirar Alagoas de Pernambuco era reduzir o território pernambucano, diminuir o poder de influência de Pernambuco e ratificar o poder e a influência que Alagoas tinha. Certo? Vai seguindo. Chega no primeiro reinado, Dom Pedro I, Confederação do Equador. Mais uma vez Pernambuco se rebela. Só que, apesar da Confederação do Equador querer a separação do Nordeste, tá, de Dom Pedro I, que estava no Rio de Janeiro, ela não vai contar efetivamente com o Piauí. Você pode ver que o Piauí é citado. Você pegar as referências, as revoltas que ocorreram no Piauí, você vê que o Piauí, Piauí também, certo? Todo no Piauí. O Piauí também, a lógica é a mesma, mas vamos pegar Alagoas.
a gente vai perceber que na Confederação do Equador, Alagoas é citada, mas ela não participa efetivamente. A gente tem Pernambuco, tem a Paraíba, tem o Rio Grande do Norte, mas a ideia de se espalhar por Alagoas, pelo Piauí, não chega. Não chega. Alguns vão dizer, inclusive, que não chega porque não deu tempo. Porque o governo começou mais uma vez a cercar Pernambuco e reduzir o poder de ação de Pernambuco. Ou seja, na Confederação do Equador, se cogitava a participação de Alagoas, mas ela não participa efetivamente. Ok? E aí a gente cai numa outra revolta chamada cabanada. Não é cabanagem, é cabanada. Certo? Bota a cabanada aqui, MC. Cabanada, período regencial. A cabanada será liderada por, de forma geral, pessoas que viviam em cabanas, na área ribeirinha. E essa cabanada, ela tinha o seguinte objetivo. A cabanada, ela tinha o seguinte objetivo. Eu quero a volta de Dom Pedro I. Porque a cabanada acontece num período regencial. Um período regencial, a cabanada acontece. E essa cabanada do período regencial, ela quer o quê? Que Dom Pedro I volte. Esses cabanos que moravam na área ribeirinha, em Alagoas, queriam a volta de Dom Pedro, devido à exploração que sofriam, devido aos maus tratos que sofriam. Então eles queriam o retorno de Dom Pedro. Né? Dom Pedro voltasse. O que acontece com o movimento? O movimento acaba sendo sufocado. Então, cabanada vem de cabanos, o povo vivia na área ribeirinha, e durante o período regencial, que Dom Pedro tinha voltado para Portugal, e quem governava o Brasil eram regentes, deputados e senadores, eclode um pequeno movimento em Alagoas, querendo a volta de Dom Pedro. O movimento acaba sendo sufocado. Agora, o principal movimento que eu quero que vocês guardem, eu vou me afastar do quadro, porque eu vou pedir pro MC. Sabe aquela intuição de professor? Sabe aquela intuição de professor? Sabe aquela aposta? Nossa, eu vou apostar numa revolta. Eu vou apostar numa revolta com vocês. Certo? Eu vou contar, elaborando um quadro aqui. Eu quero acertar. E depois da prova de Alagoas, vocês olharem assim e dizer, rapaz, bem que o cara falou. Você sabe qual é a aposta da gente nas provas regionais? É que apareçam coisas que não estão comuns nos livros didáticos. Que a gente tem mais dificuldade para achar. E que só as pessoas que moram em Alagoas conhecem mais. E olhe lá! Certo? Então, eu vou me afastar do quadro. MC, bota mais uma vez aí a bandeira de Alagoas, que eu achei a bandeira de Alagoas bonita. Eu sou apaixonado pelo ideal da Revolução Francesa, né? E acredito que esse sendo a convicção, o grande serviço que a gente, funcionário da segurança pública, servidor público da segurança pública, tá? Ou seja, a gente tem que ratificar que é o ideal de igualdade, liberdade, fraternidade. Certo? Então, bota a bandeira mais uma vezinha aí e logo em seguida a gente vai montar o esqueminha aqui. Beleza? MC, preciso da sua ajuda. A gente formar uma ideia legal aqui. Tira a bandeira, o brasão, que vai estar aí no ombro dos meus feras da PM Alagoas. Eu terei muita alegria, muita satisfação de dizer. Professor de Edson e Sirene Studios contribuíram para isso. Bota aí. Segundo reinado. Aproximadamente metade do século XIX. Reinado. Metade do século XIX. Bote aí uma revolta que pouca gente conhece, MC. Lisos. Opa, sou eu. Versus cabeludos. Professor, onde é que você quer chegar aí? Vamos lá. Lisos e cabeludos. Eu quero que vocês guardem a revolta dos lisos e cabeludos que ocorreu no segundo reinado do governo de Dom Pedro II. Professor? Oi.
Quem eram os lisos? Então bora lá. Observação 1. Os lisos eram os conservadores. Vou botar a tabela show para vocês aqui. Os lisos eram os conservadores. E professor, quem eram os conservadores? Os comerciantes de Alagoas. Esses eram os lisos. Show. Quem era o outro grupo? Os cabeludos. Observação 2. Cabeludos, MC. Os cabeludos eram os liberais. Famílias ricas, MC. Liberais, famílias ricas. Vocês vão guardar duas famílias de Alagoas. Guardem a primeira. José Tavares e Bastos Sinimbu. É uma das famílias. A família Sinimbu. Cabeludos. E tinha uma outra família de cabeludos, que era a família de João Lins Vieira Cansanção. Eram as duas famílias que disputavam o poder. Quer dizer que além de liberais e conservadores, Lins e cabeludos brigarem, os cabeludos era a classe de famílias, de brasileiros, de senhores, de latifundiários que disputavam o poder. A Sinimbu e a Cansanção. Lembrem que a Cansanção era revoltada da vida com o Sinimbu. E foi a família Sinimbu que apoiou a ida da capital de Alagoas para Maceió. Mataram a ideia? Então eu estou destacando aqui para vocês que uma questão que vai aparecer na prova de Alagoas é a revolta dos lisos cabeludos. Repete, professor. Lisos. Aí no quadro. Conservadores, comerciantes. De descendência portuguesa. Sede pelo poder os lisos. Ainda tinham os cabeludos que disputavam o poder com os lisos. Mas dentro dos cabeludos tinham duas famílias, a Sinimbu e a Cansanção, que disputavam o poder, que eram coronéis, proprietários de terra. Se ligaram? Deixa aí, MC. Onde é que eu quero chegar? Eu quero chegar à ideia que no segundo reinado, Dom Pedro II, havia uma briga pelo poder entre liberais e entre conservadores. Certo? Liberais eram os comerciantes, que eram os lisos, e os conservadores, tá? Eram os cabeludos. Guardou a ideia? Então, essa é a sacada. Certo? Essa é a ideia, a disputa pelo poder. E não esquecer que internamente eu tenho liberais e conservadores. Quem eram os conservadores? Desculpe. Anota aí. Conservadores. Os conservadores eram os comerciantes. Certo? Eram os comerciantes. Eram os lisos. Os lisos eram os comerciantes. Eram os portugueses. Os lisos eram os comerciantes. Que eram os conservadores. E os liberais? Os liberais eram os cabeludos, os cacheados. Certo? E não esquecer da família Sinimbu e da família Cansanção. Beleza? Matou isso? Então disputa pelo poder. Tanto é que quando Dom Pedro assumiu o poder, tinham esses dois partidos. O Partido Liberal e o Partido Conservador. Eu vou repetir. O Partido Conservador era formado por comerciantes. Conservador, bota aí. Conservador, comerciantes. Certo? Que eram os lisos. E havia outra, que era os liberais, que era a classe agrária, que eram os cacheados, os cabeludos. Dividia-se em Sinimbu e Cansanção. Quando Dom Pedro chegou ao poder, tanto é que ele servia a comerciantes e latifundiários, que tinha uma frasezinha que dizia o seguinte: por chegar Pedrinho ao trono, não fique o povo contente. Não há de ser boa coisa servindo para a mesma gente. Ok? Com isso, vocês têm a radiografia de Alagoas. Próxima vez que eu voltar aqui para falar de questões que marcaram atualidades de Alagoas. Beleza? Então vocês têm Alagoas da Colônia, Alagoas do Império. Falta só Alagoas da República. Mais na frente eu trago para vocês.
Esse foi o professor de Edson, a potência. Até a próxima. Valeu. Uau.